Há dentro de cada pessoa uma história não contada. Uma lenda pessoal que nasceu com ela, mas que com o tempo foi sendo silenciada pelas vozes de fora. O alquimista chama isso de buscar o ouro interior. E esse ouro não é feito de metal, mas de sentido. É o que acontece quando você vive alinhado com aquilo que realmente acredita, e não com o papel que foi treinado para interpretar. Paulo Coelho bebe de uma fonte profunda quando descreve essa jornada. É o caminho do herói que Jung chamava de individuação. A viagem em que deixamos de ser apenas a soma de expectativas e passamos a ser a expressão real de quem somos. Curiosamente, essa conexão com a verdade é algo que todos já tivemos. Na infância, ela era natural. A criança sabe o que ama sem precisar de explicações. Ela não negocia seu encanto por convenções ou aprovações. Com o tempo, porém, o adulto se afasta desse centro, às vezes por medo, outras por convenção, muitas vezes por pura necessidade de sobreviver. Platão dizia em A República que a maior injustiça é viver em desacordo com a própria alma. Pense nisso. Quantos de nós passamos anos vivendo papéis que não foram escolhidos, apenas aceitos? Quantos seguem um roteiro que alguém escreveu, mas nunca se perguntaram se concordavam com a história? Essa é a ferida silenciosa que consome energia, rouba vitalidade e nos deixa com a sensação de que algo está sempre faltando, mesmo quando no papel parece que temos tudo. Não é necessário se isolar do mundo para perceber isso. O ponto não está em fugir, mas em aprender a escutar o que pulsa mesmo no meio da rotina, no meio do barulho, no meio da vida como ela é. Porque essa lenda pessoal não desapareceu. Ela apenas está esperando que você a reconheça novamente. A pergunta que move este vídeo é simples, mas profunda. Você está realmente vivendo o que acredita, ou apenas interpretando um papel que lhe deram? Quase ninguém percebe o instante exato em que começa a abandonar a própria verdade. Não é um corte brusco, é um desvio sutil. Primeiro, deixamos de ouvir a intuição para seguir orientações que parecem mais seguras. Depois, trocamos pequenos desejos autênticos por escolhas que agradam aos outros. Aos poucos, a vida se enche de tarefas e responsabilidades que até fazem sentido para o mundo, mas não para o nosso coração. Essa troca silenciosa é o que Kierkegaard chamava de o desespero da vida não vivida. O estado em que você se torna alguém que não é você, mas mantém a aparência de normalidade. E isso tem um custo alto. A cada dia em que ignoramos a lenda pessoal, ela se torna mais distante. O que antes era uma chama clara vai se apagando até restar apenas um ponto quase invisível. No cotidiano, essa distância se traduz em sintomas que muitos não sabem nomear. Um cansaço crônico que não se explica apenas com falta de sono. Uma ansiedade que aparece sem causa aparente. Uma sensação de que o tempo está sendo desperdiçado, mesmo quando a agenda está cheia. É como se a vida estivesse sempre um passo à frente e você nunca conseguisse alcançá-la. Não se trata de abandonar tudo para recomeçar do zero, mas de entender quando e por que esse afastamento começou. Porque sem perceber, podemos passar anos correndo em direções que não têm nada a ver com quem realmente somos. E quanto mais cedo reconhecemos esse ponto de ruptura, mais rápido podemos voltar ao caminho que foi feito para nós. O medo raramente se apresenta com o nome que tem. Na maioria das vezes, ele veste roupas de prudência. Ele diz: espere o momento certo, prepare-se mais um pouco. Isso não é seguro. Você precisa de garantias. E assim, nos convence a adiar indefinidamente aquilo que mais desejamos. A mente cria narrativas sofisticadas para justificar essa espera, mas no fundo, o que está acontecendo é a omissão de si mesmo. Spinoza afirmava que o medo nasce da ausência de clareza sobre o que somos. Quando não sabemos de fato quem somos e o que queremos, qualquer passo em direção à nossa verdade parece arriscado demais. O alquimista, por outro lado, nos lembra que o universo conspira a favor de quem segue sua lenda pessoal. Mas isso só acontece depois que damos o primeiro passo. Nenhuma conspiração acontece enquanto permanecemos imóveis. O medo também funciona como uma defesa contra a liberdade. Porque ser livre significa assumir a responsabilidade por suas escolhas. É mais fácil culpar as circunstâncias, o tempo ou os outros, do que admitir que não arriscamos por conta própria. Nesse sentido, o medo nos protege de um perigo inventado e, ao mesmo tempo, nos impede de alcançar a vida que queremos. Se pararmos para observar com sinceridade,
muitos de nossos sonhos mais profundos foram arquivados não porque eram impossíveis, mas porque pareciam infantis demais para o olhar adulto. Porém, é justamente nessa pureza que está a força. O que chamamos de ingenuidade pode ser, na verdade, a coragem mais rara, a de acreditar no que a alma pede, mesmo sem nenhuma prova concreta de que vai dar certo. Desde cedo, somos treinados para caber em formatos que já estavam prontos antes de nascermos. A escola ensina a responder, mas raramente ensina a perguntar. O trabalho exige resultados, mas quase nunca se importa com propósito. Tudo parece voltado para moldar um eu funcional, capaz de produzir e se ajustar, mas não necessariamente capaz de viver em acordo com a própria alma. Erich Fromm dizia que vivemos entre ser e ter, mas escolhemos ter como caminho para a segurança. Essa escolha, muitas vezes, não é consciente. É uma adaptação silenciosa ao que a sociedade valoriza. Status, consumo, aparência de sucesso. Porém, quanto mais nos moldamos a esses parâmetros, mais nos afastamos do que nos torna vivos por dentro. A cultura do sucesso externo é uma armadilha sutil. Ela oferece reconhecimento, mas ao custo de desconexão com o chamado interno. É possível chegar ao topo de uma carreira e, ainda assim, sentir um vazio que nada preenche. É possível acumular conquistas e, ao mesmo tempo, perder de vista aquilo que realmente queríamos conquistar. O alquimista nos lembra que a verdade não está fora. Ela está no ponto exato onde a alma arde, no lugar que desperta uma energia silenciosa e inconfundível. E é aqui que a pergunta se impõe. Estamos obedecendo um roteiro que nos deram ou escolhendo, de fato, a vida que queremos viver? A diferença entre uma coisa e outra é o que separa a sensação de estar vivo da sensação de estar apenas passando pelo tempo. A reconexão com a própria verdade raramente acontece de forma grandiosa. Ela começa em sinais pequenos, quase imperceptíveis, que aparecem no cotidiano. Um interesse que insiste em voltar, uma lembrança de algo que fazia brilhar os olhos, um incômodo silencioso diante da vida que se leva. Esses sinais são como pontos de luz, indicando o caminho de volta, mas para percebê-los é preciso uma escuta atenta. A alquimia interior não começa com grandes mudanças, mas com sinceridade radical. Jung dizia que aquilo que você mais evita, guarda o que você mais precisa. Muitas vezes, o que evitamos não é algo externo, mas uma parte de nós mesmos que julgamos inadequada ou impossível. Porém, é justamente essa parte que contém a chave para a lenda pessoal. Um passo concreto nessa direção pode estar em parar de alimentar uma mentira que contamos a nós mesmos todos os dias. Pode ser o "está tudo bem", dito automaticamente, o "não tenho tempo" usado como desculpa, ou o "isso não é para mim", que serve para esconder o medo. Pequenas rupturas como essa abrem espaço para que a curiosidade volte a ter lugar. Voltar à curiosidade da infância não é um retrocesso, é um amadurecimento. É reconhecer que a vitalidade está menos no controle e mais na abertura para o que faz sentido. Quando nos permitimos sentir de novo aquilo que pulsa, percebemos que a vida não exige isolamento ou fuga, mas coragem para estar plenamente presente no mundo sem abandonar o que somos. Seguir a própria lenda pessoal não é um caminho confortável. Ele exige renunciar a certas garantias, suportar a ausência de aprovação e abrir mão de zonas de segurança que parecem indispensáveis. É um percurso que troca o previsível pelo desconhecido e, justamente por isso, assusta. Mas é também o único caminho capaz de devolver uma sensação autêntica de vida. Nietzsche dizia: "Torne-se quem você é". Essa frase, tão simples, carrega uma exigência profunda. Tornar-se quem se é não acontece por acaso. É um ato intencional que envolve escolhas diárias. É recusar viver apenas para manter uma imagem e, em vez disso, alinhar ações com o que realmente acreditamos. A criança vive assim, guiada pela experiência, não pela necessidade de aprovação. Já o adulto, muitas vezes, se move para agradar, mesmo que isso o afaste do que lhe é verdadeiro. O alquimista nos lembra que viver a própria verdade é um exercício de fé sem prova, de coragem sem certeza e de amor sem controle. É aceitar que não haverá sinal claro de que o caminho é seguro, mas que ainda assim vale percorrê-lo. Essa é a coragem silenciosa que não se anuncia, mas se sustenta dia após dia. A pergunta que fica não é se existe um preço a pagar, porque sempre existe. A questão real é:
Você está disposto a pagar o preço da sua liberdade interior? Porque no fim, a única perda irreparável é abrir mão de ser quem você poderia ter sido. Camus dizia que a única liberdade é o ato de revolta contra o absurdo. Essa revolta não é gritar contra o mundo, mas recusar-se a viver uma vida que não tem a sua assinatura. É um posicionamento silencioso e firme que diz: eu escolho viver de acordo com a minha verdade, mesmo que o mundo não entenda. Você não veio ao mundo para apenas agradar, acumular ou sobreviver. Veio para se realizar. E realização, nesse sentido, não é uma meta externa, mas um estado de coerência interna, quando o que você pensa, sente e faz caminham na mesma direção. A maior tragédia não é morrer, mas nunca ter vivido aquilo que era só seu. No final de O Alquimista, o protagonista descobre que o tesouro que buscava estava no lugar onde tudo começou. Essa metáfora revela que, muitas vezes, passamos a vida procurando fora o que sempre esteve dentro. A jornada foi necessária não para encontrar algo distante, mas para aprender a reconhecer o que já era parte de nós. Agora, a pergunta que permanece é inevitável. Você está disposto a começar? Porque, no fundo, essa escolha não é sobre mudar o mundo. É sobre mudar a maneira como você decide viver cada dia, para que, quando olhar para trás, possa dizer com certeza que viveu a vida que acreditava ser a sua.